Saudações a todos, uma boa noite, a paz do Senhor. É uma alegria, mais uma vez, poder compartilhar a Santa Palavra. Nós estamos, numa jornada de estudos bíblicos e Deus tem nos enriquecido, Deus tem nos abençoado. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra, espero que Deus possa falar ao seu coração. Eu não darei sequência hoje no nosso estudo. Eu irei expor um outro texto. Você que está me ouvindo, eu gostaria que você primeiro chamasse, convidasse os seus amigos. Você que está na sua casa, eu gostaria que você parasse tudo neste momento. É um momento rápido, 30, 40 minutos, para poder, ouvir a palavra de Deus, aprender sobre a palavra de Deus. E compartilhe este vídeo, com os seus amigos. Convide pessoas que você conhece para poder estar junto com a gente nesse momento tão importante do nosso dia, que é o momento onde nós estamos parando para ouvir a palavra de Deus, para ouvir Deus falando ao nosso coração. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, seu smartphone, em Lucas, o Evangelho segundo Lucas, capítulo 5. Nós iremos ler o verso 1 até o verso 11, do verso 1 ao 11. Hoje nós iremos falar desse texto, que traz um ensinamento profundo, para as nossas vidas. Acho que o momento em que nós estamos passando, o momento que nós estamos vivendo, nós precisamos dessa palavra que oxigena, a nossa alma, o nosso coração, essa palavra que traz vida ao nosso coração e que nos fortalece. Então, Lucas capítulo 5, do verso 1 ao verso 11, eu irei ler na versão NVI. Acharam? Vamos lá. O texto diz o seguinte: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, a que pertencia a Simão, e pediu-lhe afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se e do barco ensinava o povo. Olha, preste atenção, ensinava. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas, e todos lancem a rede para a pesca. Eu vou ler até aqui essa primeira parte e durante a exposição faremos então a leitura da segunda parte. Feche seus olhos onde você estiver. Vamos fazer uma oração. Deus, primeiro, Pai, nós paramos para poder te louvar, te agradecer. O Senhor tem sido bom, o Senhor tem sustentado a cada um de nós, Pai. O Senhor tem agido de maneira providencial nas nossas vidas, Pai. Nós estamos passando um momento muito difícil, Pai. Mas Deus, notório que as suas mãos têm nos sustentado nesses dias, Pai. O Senhor fala aos nossos corações hoje, Deus. Que o Senhor possa ensinar, Pai, a cada um de nós, Deus, a sua vontade, o seu querer, aquilo que o Senhor está fazendo, Pai, através dessa palavra. É o que eu te peço. E peço no nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos lá? Primeiro, eu gostaria de fazer uma rápida introdução. Esse texto, não sei se você já observou, o capítulo 5 do Evangelho segundo Lucas, ele está dentro de um bloco, Se você observar, nós temos, Lucas narrando um trio de milagres, Nós temos o primeiro milagre que está relacionado à natureza,
que é o milagre da pesca maravilhosa. E depois nós temos 2 milagres, um relacionado à cura de um leproso e um relacionado à cura de um paralítico, né? Então, esse texto que nós iremos estudar, essa perícope, ela está aí bem juntinha desses 3, né? Compõe 3 grandes milagres de Jesus. E é importante, irmãos, aonde você estiver, preste atenção no que eu estou falando para que a mensagem faça sentido para você. É importante que você observe, tá? Capítulo 5, que é o que nós iremos estudar hoje, do verso 1 ao verso 11, ele tem um formato. Então eu gostaria que você pensasse nesse formato comigo. Por quê? Porque esse formato, esse caminho do verso 1 até o verso 11, ele tem um sentido. Então, para nós compreendermos de maneira mais fácil, é importante que nós compreendamos esse formato que Lucas usa para poder escrever, para narrar esse texto. Então, qual é o formato? Eu gostaria que você pensasse aí A, B, C e D. Tá? Então, vamos lá. Se você observar o verso 3, o barco sai no lago e Jesus ensina. Então, observe o formato. Verso 3. Nós temos Jesus saindo no barco e ensinando. B. Jesus disse a Pedro para pegar peixe, no verso 4. Olha, presta atenção. C. Pedro fala a Jesus em sua defesa e fé. Verso 5. Verso 6 e 7, letra D. A pesca milagrosa. Observe o formato. A, B, C e D. O barco sai no lago, Jesus ensina. B, Jesus diz a Pedro para pegar peixe. C, Pedro fala a Jesus. E D, pesca milagrosa. Então, observe, A, B, C e D. Depois, agora, olha o caminho inverso do C, B, A. Olha que interessante. Depois da pesca milagrosa, no verso 6 e 7, Pedro fala a Jesus em contrição novamente. Jesus, no B, diz a Pedro para pescar pessoas. E A, o barco volta para a praia e os discípulos seguem Jesus. Então, olha como é fácil de nós compreendermos o movimento que existe no texto. Jesus saindo no barco, Jesus ensinando e aparece a pessoa do Pedro. Na sequência, nós temos a pregação, a pesca maravilhosa. Depois nós temos novamente Pedro voltando da pesca, Jesus falando com Pedro e depois nós temos o barco de volta à praia. Então esse é um movimento que existe no texto, né? Ele vai A, B, C e D e depois ele volta C, B, A. Então quando você olha para esse texto do verso 3 ao verso 11, é possível nós notarmos esse movimento, e esse movimento é importante para nós, porque dentro desse movimento algo grandioso vai acontecer. E é interessante nós percebermos esse movimento, porque é um movimento que acontece aqui em 11 versículos e talvez em pouco tempo, sei lá, 1 hora, pouquíssimo tempo. E é um movimento muito parecido com o movimento da vida, que acontece num tempo um pouco maior. Então hoje nós vamos perceber que num movimento rápido, Jesus operou grandes coisas. E no movimento da nossa vida, Jesus ainda continua operando grandes coisas, fazendo grandes milagres. Se não bastasse o movimento, é importante nós prestarmos atenção que Lucas ele narra um cenário. Então nós temos o texto que nós estamos lendo, é um milagre da natureza, que está pertinho de outros milagres. Lucas mostra para nós que a maneira como isso acontece, ela tem um movimento bem organizado, que foi a maneira que Lucas utilizou para escrever. E Lucas ele escreve com esse movimento e ele coloca diante de nós um cenário
que esse cenário vai fazer todo sentido para a nossa exposição. E que cenário é esse? Primeiro, Lucas vai dizer que tudo está acontecendo no entorno de um lago, né? Os outros evangelistas vão usar o termo mar. Lucas também vai dizer que existe uma multidão que está comprimindo, que está seguindo a Jesus. Lucas também vai dizer que existem barcos e existem redes para pesca que compõem esse cenário. E nesse cenário nós temos também a pessoa de Jesus, nós temos Simão, nós temos o barco e nós temos Jesus ensinando. Veja, não sei se você consegue montar, você que está me ouvindo, consegue montar esse quadro. E é importantíssimo nós montarmos, né? Imagina você podendo voltar no tempo e entrar dentro dessa cena. Então imagina só você chegando aí às margens do lago que Lucas narra, né? O lago de Genezaré, e você, como um bom observador, você vai olhar então que existe um cenário diante de você. Você tem um lago, você tem barcos, você tem a pessoa de Jesus, você vai ver que tem uma multidão no entorno, você vai perceber que existem alguns homens lavando algumas redes de pesca, e tudo isso compõe um cenário. Então você estaria neste lugar, que é o que nós estamos fazendo, nós estamos nos achegando diante dessa narrativa vívida de Lucas, e nós estamos então compreendendo tudo isso. E existe uma conexão interessante que todas essas pessoas que estão lendo, o leitor original, esses que estão no entorno, não estão mais surpresos com a pessoa de Jesus. Jesus já parece ser uma pessoa mais comum, né? Se você observar o verso 5, o capítulo 5, o verso 8, o próprio Pedro já vai se referir, né? vai falar com Jesus, o chamando de Senhor. Então essas pessoas, o entorno, essa audiência já era bastante familiarizada com Jesus. Amém? Rapidamente, recapitulando para nós não perdermos o raciocínio. Evangelho de Lucas, capítulo 5, do verso 1 ao verso 11, nós temos um movimento, tá? Nós temos Jesus, nós temos o barco, nós temos o milagre, nós temos depois o Pedro, nós temos de novo o Jesus e nós temos o barco. Então existe um movimento aí muito interessante. E também existe um cenário, e esse cenário para nós é muito importante porque tem elementos que vão fazer muito sentido. Amém? Compreender o pano de fundo aí? Vamos pensar agora nos ensinamentos que esse texto tem para nós. Vamos lá. O verso 1 vai dizer o seguinte: certo dia, preste atenção, Jesus estava perto do lago de Genezaré. Uma multidão estava comprimindo de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. O verso 2 vai dizer o seguinte: viu à beira do lago 2 barcos. Irmãos, os estudiosos, eles vão ressaltar a importância dessa palavrinha viu. A visão que Jesus tem, o discernimento, abre, remove, né, as pedras, faz brilhar uma luz no horizonte, por conta da maneira como Jesus viu a situação. Veja que interessante essa perspicácia de Jesus, essa visão de Jesus, esse discernimento. Jesus chega num lugar, muita gente comprimindo, pessoas querendo ouvir a palavra de Deus, e nesse contexto todo, Jesus viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores. Então, diante de tudo isso, Jesus, tendo uma visão, discernimento, ele vê
né, ele olha, ele enxerga nesses dois barcos o que os estudiosos vão chamar de púlpito, né? Porque se você observar, diz o seguinte: 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Aí, esses 2 barcos, né, um deles que foi visto por Jesus, diz o texto, que Jesus entra num dos 2 barcos, o que pertence a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Olha todo aquele cenário que eu disse para vocês, essa multidão, tudo que está acontecendo. Jesus, ele vê esse barco, e não sei se você consegue perceber comigo, gente, um filme que parece estar passando na cabeça de Jesus. Parece que essa maneira como Jesus vê, parece que Jesus já está, o texto está mostrando que Jesus já está enxergando o fim de tudo isso. Porque ele vê à beira do lago os 2 barcos, ele entra num desses 2 barcos, que é o de Simão, pede para que esse barco seja afastado. Jesus, então, ele senta no barco. Veja que a maneira como o mundo greco-romano ensinava era uma maneira que o orador, né, o rabi, o mestre, ele assentava-se para ensinar. Jesus, então, ele senta e ele começa a ensinar o povo. Irmão, se você olhar o verso 12, que é a cura do leproso, se você depois olhar o verso 17, todos os outros textos vai falar que Jesus, antes de fazer qualquer coisa, Jesus, ele estava ensinando. O ensino, irmãos, fazia parte daquilo que Jesus, do ministério de Jesus. Jesus sempre começava pelo ensino. O ensino estava profundamente conectado ao seu ministério. Olha lá o verso 17. Jesus, antes de curar o paralítico, certo dia, quando Jesus ensinava, então sempre Jesus está ensinando. E aqui, no nosso texto, não é diferente. A diferença é que Jesus está dentro de um barco, que esse barco afastou-se um pouco da margem, e Jesus estava ensinando para aquela multidão. E tudo isso estava acontecendo porque Jesus viu. E essa visão de Jesus, esse discernimento de Jesus, o fez tomar essa direção. E se nós observarmos esse ensino de Jesus, se nós olharmos lá para Marcos, né, capítulo 1, que está conectado também, né, Marcos 1, 16, 20, que é o texto que Marcos escreveu sobre essa pesca, vai falar que Jesus estava ensinando sobre o reino, né, sobre arrependam-se. Então, muito provavelmente era o conteúdo da mensagem de Jesus. Agora, o segundo bloco, do verso 4 ao 7, diz o seguinte, que tendo acabado de falar, ou seja, tendo Jesus acabado de ensinar, ele se dirige a Pedro, a Simão, e Jesus fala o seguinte: vá, veja que está no singular, Jesus está aqui neste momento se dirigindo de fato ao Pedro, para onde as águas são mais fundas. E a todos, agora Jesus fala com todos, né? Veja, lancem, né? Jesus está agora falando no plural, as redes para a pesca. Então Jesus, ele, depois de ensinar, ele olha para o Pedro e fala: Pedro, vá para onde as águas são mais fundas, olha para aqueles que estão com Pedro e diga: lancem as redes. Os estudiosos vão trazer uma interpretação muito interessante. Eles dizem que a igreja primitiva, ela tratava, né,
alguns textos com um pouquinho, né, uma pitada de alegoria. A interpretação da igreja primitiva, ela sempre trouxe um pouquinho de alegoria, e alguns, né, mestres, rabis, vão dizer que esse texto era como se Jesus estivesse dizendo: Pedro, vá aonde as águas são mais fundas e lancem, né, e vocês lancem as redes lá. Era como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: olha, a sua confiança não deve estar fundamentada naquilo que naturalmente, ordinariamente, lhe dê segurança. Jesus, neste momento, está tocando em alguns pontos da vida de Pedro, e está dizendo: olha, aonde você deve lançar as redes, aonde vocês devem pescar, é num lugar aonde que vocês não, aquilo que vocês têm em mãos não é suficiente. Essa dependência que vocês têm em segurança, em ferramenta, não vão servir. O lugar onde as águas são mais profundas é um lugar onde vocês deverão confiar somente no que eu estou dizendo. Vá neste lugar. Irmãos, e olha que profundidade da fala de Jesus. Porque, olha o verso 5. Após ouvir isso, veja comigo, irmãos. Pedro estava com uma rede estendida, uma rede de 3 malhas, com umas cordas grossas, que era o equipamento da época, lavando essas redes. Essas redes já estavam, né, vindo de um trabalho exaustivo, sem resultado. E Jesus, então, fala basicamente o seguinte: olha, vocês não entendem nada do que vocês estão fazendo. Vocês precisam deixar de confiar em vocês, no que aconteceu, e ir para onde as águas são mais fundas, porque lá vocês dependerão somente de mim. É isso que Jesus está dizendo. E o verso 5 vai dizer o seguinte, que o Simão, que o Pedro responde a isso, a essa direção que Jesus está dando. E ele diz o seguinte: mestre, nós nos esforçamos a noite toda, trabalhamos duro, nós sabemos o que nós estamos fazendo e não houve resultado. Nós não tivemos resultado, mas porque és tu quem está dizendo isto, eu vou lançar as redes. Então, diante de todo esse cenário, diante do que Jesus mandou Pedro fazer, Jesus disse: olha, para de confiar em você, nas pessoas que estão com você neste momento, nas suas habilidades, nos seus equipamentos, e vão para onde as águas são mais profundas, porque lá você dependerá exclusivamente de mim. E Pedro, diante disso, ele fala: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pegamos nada, mas porque é tu quem está dizendo, nós iremos. E, irmãos, olha que fantástico. Olha como Jesus toca em pontos importantíssimos na nossa vida. Um estudioso diz o seguinte: veja que Pedro, ele é desafiado
dentro da sua realidade. Jesus não afirma o seu senhorio no ponto fraco de Pedro, mas Jesus reafirma o seu senhorio no ponto forte de Pedro. Irmãos, veja que Jesus se mostra como Senhor, não numa inabilidade de Pedro, não numa falta de Pedro, não numa ineficiência de Pedro. Jesus pega Pedro dentro da sua realidade, dentro do seu contexto, e como se Jesus dissesse para ele: o que você sabe fazer de melhor, o que você faz todos os dias. Pedro respondesse: eu sei pescar, eu domino a arte da pesca. E Jesus fala para ele assim: não, eu vou mostrar que eu sou o Senhor da sua vida, eu sou o Senhor do seu trabalho, eu sou o Senhor das suas habilidades, e eu vou mostrar que você trabalhou e não conseguiu nada, e eu sou Senhor sobre tudo. Fazendo as mesmas coisas, você vai lá onde as águas são mais profundas, e lá eu mostrarei que eu sou seu Senhor. Pensa bem, irmãos. Jesus não se manifestou na vida de Pedro em uma fraqueza de Pedro, em uma falta, aonde Pedro era deficiente. Jesus se manifesta exatamente naquilo que Pedro sabia fazer de melhor, e a manifestação do senhorio de Deus é tão grandioso que aquilo que Pedro sabia fazer de melhor se torna pequeno, porque Jesus usa esse melhor do Pedro para fazer algo grandioso, extraordinário. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte: as nossas habilidades, os nossos recursos, os nossos talentos, as nossas faculdades, tudo aquilo que nós temos, irmãos, muitas vezes serão ineficientes. Muitas vezes lavaremos as redes de um dia exausto, chorando. Muitas vezes, irmãos, nós tiraremos o calçado dos nossos pés depois de uma longa jornada, exaustos, cansados e com pouquíssimos resultados. Muitas vezes os nossos recursos serão insuficientes para talvez alcançarmos, pagarmos por um diagnóstico ruim, por uma situação complicada. E nesse contexto, irmãos, semelhante a exemplo do Pedro, Jesus viu, nós não, mas Jesus viu, e diante daquilo que Jesus viu, ele age, irmãos, cuidadosamente, de maneira providencial e milagrosa na minha e na sua vida. Nós temos neste contexto o pescador profissional e um discípulo ainda inexperiente. Nós temos nesse contexto um homem deste mundo e ao mesmo um homem de fé. É o que o versículo está dizendo. Olha, o homem deste mundo estava dizendo: Senhor, nós nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas um homem de fé que fala: mas porque és tu que está dizendo isto,
eu vou lançar as redes. Muitas vezes nós estamos transitando por estes dois mundos. Muitas vezes nós estamos desesperados, olhando para o todo, estamos dizendo, olha, não estamos conseguindo avançar um só centímetro. Eu não estou conseguindo avançar na minha vida profissional, não estou conseguindo avançar na minha vida conjugal, não estou conseguindo avançar na minha vida acadêmica, não estou conseguindo nada, mas irmãos, abra os seus olhos espirituais, contemple quem é Deus, quem é o Senhor, e muitas vezes o Senhor está dizendo para mim e para você, irmos para onde as águas são mais profundas, e onde as águas são mais profundas, irmãos, nós estamos dependendo completamente desse Senhor. E neste momento, irmãos, o homem de fé tem que nascer e dizer, mas porque és tu quem está dizendo, eu irei lançar as redes. Irmãos, um grande exemplo de alguém que lançou as redes, alguém muito parecido com Pedro, foi Maria. Irmãos, Maria, quando recebeu a notícia de que ela estava grávida, de maneira sobrenatural, pensa em alguém, irmãos, que foi aonde as águas são mais profundas. Maria poderia muito bem transitar ali, na segurança, mas a notícia a faz visualizar essas águas profundas, e Maria, de maneira ímpar nas escrituras sagradas, irmãos, navega onde essas águas são mais profundas, e a gente sabe do grandioso milagre através de Maria. E Pedro parece também ouvir as palavras de Jesus, e porque és tu quem está dizendo, Pedro então transita onde as águas são profundas. E agora nós temos um outro bloco, do verso 8 ao 11, que é extraordinário. Perdão, o verso 6, para nós finalizarmos esse primeiro bloco, diz o seguinte: quando o fizeram, veja que quando eles obedeceram aquilo que Jesus havia dito, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Então estes homens, irmãos, ouvindo, foram aonde as águas são mais profundas, saíram de uma área de conforto, de segurança nas suas próprias habilidades, nas suas próprias ferramentas, e se submeteram plenamente ao senhorio de Jesus. E o milagre, a pesca maravilhosa, assim como nós conhecemos, aconteceu. Irmãos, isso é grandioso. Saiba que dentro da sua vida, da sua jornada, do seu trabalho, da sua casa, onde você está, irmãos, eu aprendo que Jesus está vendo, está assistindo a cada um de nós. E Jesus então projeta algo relacionado a mim e à sua vida. E nós muitas vezes estamos como esses homens, com 1000 motivos para desistirmos. Nós temos todos os motivos suficientes para pararmos, para lavarmos as nossas redes, dobrarmos as nossas redes e guardá-las. Exaustos, cansados. Mas, irmãos, quando nós ouvimos a voz de Deus, na pessoa de Jesus, dizendo para nós irmos a um lugar em que nós dependemos tão somente dele, irmãos, é importante que nós, de maneira rápida, venhamos obedecê-lo. Assim como foi com Pedro: Senhor, trabalhamos a noite toda e não pegamos nada, mas porque é tu quem está dizendo isso, nós iremos lançar as redes. Vá.
Vá, irmãos, aonde as águas são mais profundas. E enquanto eu estou falando, você sabe aonde os seus pés deveriam estar, aonde os seus sonhos deveriam estar fixados, aonde a sua esperança deveria estar ancorada. E você, ao invés de ir aonde as águas são mais profundas, aonde você está com as suas mãos amarradas e atadas, completamente dependendo de Deus, você tem passado ano após ano, desesperado, correndo de um lado para o outro, como se tudo dependesse de você, achando que os resultados vêm somente das suas mãos, achando que o resultado vem somente dos seus planos, dos seus recursos, e não é assim. Não é assim que funciona dentro de uma perspectiva cristã. Dentro de uma perspectiva cristã, muitas vezes, irmãos, os nossos passos, os nossos caminhos, às vezes são desconhecidos por nós. Porém, quando fazemos na direção de Deus, nesses caminhos é que nós colhemos frutos. É nesses caminhos que as nossas redes são fardas, são cheias do grande milagre do Senhor. Amém? E o verso 8 diz o seguinte: quando Simão Pedro viu isso, prostou-se aos pés de Jesus, viu o milagre, e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Irmãos, olha que interessante. A pesca milagrosa, tudo isso começa, né? Esse milagre da pesca, esse chamado de Pedro. Pedro vai receber um chamado para ser discípulo. Tudo isso começa quando? Se nós observarmos o texto, quando isso começou? Quando Jesus viu, olha aí, presta atenção, um barco como púlpito. Tudo começa quando Jesus tem essa visão, esse discernimento de entrar num barco e desse barco fazer um púlpito para proclamação da verdade. E olha o que acontece, o complemento da fé ocorre quando Pedro viu, por intermédio do milagre, o Senhor por trás do milagre. Irmãos, veja que há uma ação a partir daquilo que Jesus vê. Há uma semente lançada a partir daquilo que Jesus vê. Veja que há uma pregação, há uma fala de Jesus plantada aos corações daqueles que ali estão a partir daquilo que Jesus vê. E o Pedro e as pessoas que estavam com Pedro foram terrenos férteis para essa semente germinar. E o que acontece? Quando Pedro volta deste milagre, diz o seguinte, o verso 8: quando Simão Pedro viu, também agora imagina do outro lado, Simão Pedro vendo a semente que havia sido lançada a partir daquilo que Jesus fez, e essa semente começa a brotar. Simão, em resposta àquilo que ele estava vendo, ele cai de joelhos diante de Jesus. E ele não o chama mais de mestre, como ele havia chamado no verso 5, mas agora ele diz o seguinte: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Irmãos, nós temos Jesus vendo um terreno fértil e plantando uma semente. E agora nós temos um discípulo vendo o Senhor da semente, o Deus Todo-Poderoso. Irmãos, nessa jornada, a maneira como nós estamos vendo as coisas faz toda diferença. Se você é uma pessoa espiritual, você tem que enxergar as coisas com os olhos espirituais.
Talvez você esteja no trajeto deste mundo completamente desesperado, completamente desanimado, completamente destruído, num mundo de improváveis, de um mundo sem esperança. É porque os seus olhos, irmãos, são os olhos carnais, e você não está vendo como Jesus viu, e muito menos está vendo como Pedro viu nesse dia essa situação toda. Abra os seus olhos. Seja um cristão espiritual. Pare de transitar pelo caminho da carne. Pare de transitar pela vida da carne, do velho homem. Abra os seus olhos, viva como um cristão que ouve a voz de Jesus, que coloca-te de pé em obediência a essa voz de Jesus. Vá, transita por onde as águas são mais profundas, completamente debaixo do senhorio de Jesus. E neste lugar, muito provavelmente, pessoas que são carnais não enxergarão o que Deus está fazendo. E neste lugar, Deus está fazendo um grande milagre. Essas pessoas vivenciaram um grande milagre, porque estavam trilhando pelo caminho da fé, estavam trilhando pelo caminho espiritual. E é assim que nós devemos ser. É por esse caminho que nós devemos caminhar. Na verdade, este é o caminho que os discípulos devem caminhar. Paulo é um grande exemplo disso. Vocês que estão comigo estudando as epístolas, as cartas de Paulo que ele escreveu da prisão, sabem disso. Alguém que estava no corredor da morte, alguém que estava destinado a morrer por mãos humanas, estava enxergando igrejas que foram plantadas por ele com os olhos espirituais. E Paulo, no corredor da morte, estava incentivando esses irmãos a viverem para a glória de Deus. Paulo estava ensinando, se você pegar a Epístola aos Filipenses, a serem profundamente felizes caminhando com Deus. E só alguém preso, só alguém que confia em Deus, que vive segundo o conselho e a vontade de Deus, sob o senhorio de Deus, consegue, num contexto desse, enxergar esses caminhos. E é isso que o texto está nos ensinando. Para nós encerrarmos, farei a leitura final. Pedro, então, no verso 9, o texto no verso 9 segue dizendo: pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos, com o milagre, com a pesca que havia feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Aquele homem que era um grande pescador, neste momento foi pescado por Jesus. Aquele homem que era um pescador profissional, agora é alguém que fora fisgado, pescado para caminhar com Jesus. Irmãos, isso é grandioso. O termo aqui, pescador de homens, os estudiosos vão dizer que a palavra mais apropriada é coletor, porque está conectado a alguém que vai fazer um trabalho de chamar pessoas vivas, a viverem, a terem uma nova vida. É isso que o texto quer dizer. Amém? Para nós concluirmos, fazermos uma rápida reflexão de tudo que eu falei. Nós então estudamos o capítulo 5 de Lucas, do verso 1 ao verso 11.
nós aprendemos que esse texto ele tem um movimento, e esse movimento nos ajuda a compreender corretamente o texto. Além do movimento, esse texto ele tem um cenário, ele tem alguns elementos específicos, né? Nós temos um mar, um lago, nós temos uma multidão, nós temos barcos, nós temos redes, nós temos pessoas. E quando nós paramos para fazer a compreensão de tudo o que aconteceu, nós então entendemos que tudo nasce de uma visão que Jesus tem. E a partir dessa visão que Jesus tem, Jesus parece colocar tudo no devido lugar. E da mesma forma, os discípulos compreendendo, vendo o que havia acontecido, todas as coisas também começam a ser colocadas no devido lugar. A conclusão e a palavra final que eu deixo para vocês que estão me ouvindo até aqui é o seguinte: primeiro, saiba que nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus onisciente, é um Deus que está contemplando, está vendo a minha e a sua vida. E Deus vendo, contemplando a minha e a sua vida, Deus com certeza irá, de maneira providencial, agir quando nós estivermos lavando as nossas redes, cansados e exaustos. E veja que Deus não vai te surpreender numa fraqueza sua. Deus ele vai mostrar que Ele é Senhor na sua vida, agindo naquilo que você sabe fazer de melhor. Segundo, os nossos olhos deverão ser abertos. Nós deveremos ver, contemplar a grandiosidade da mão de Deus agindo de maneira providencial e milagrosa nas nossas vidas. E isso, irmãos, deverá abrir o nosso coração, os nossos olhos espirituais e fazermos caminhar por caminhos de fé, sabendo que Deus está guardando a cada um de nós todos os dias. Deus está vendo você. Deus irá e está cuidando de você. Confie nele. Confie plenamente nele. Uma palavra que eu dou para você essa noite: solte. Solte de tudo que você tem confiança. Solte do seu recurso, do seu dinheiro. Tire as mãos, se você for capaz, das suas habilidades, aquelas tanto que você confia. Solte, distancie-se um pouquinho daqueles familiares que às vezes têm feito mais mal do que bem para você. Neste momento, pegue nas mãos de Jesus. Olhe no horizonte, veja aonde você quer chegar. Sua faculdade é impossível? Pegue nas mãos de Jesus, vá aonde as águas são mais profundas. A sua promoção no trabalho está muito distante de você? Pegue nas mãos de Jesus, vá com Ele aonde as águas são mais profundas. Os seus recursos têm sido pouco para as suas despesas diante desse quadro que o Brasil, o mundo está vivendo? Pegue na mão de Jesus, vá aonde as águas são mais profundas. E acontecerá na sua vida um milagre maravilhoso. É o que diz a santa palavra de Deus. Feche seus olhos. Deus, nós queremos te louvar, queremos te agradecer, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor está contemplando as nossas vidas. O Senhor está vendo, Pai, os nossos caminhos. O Senhor está vendo, Pai, os nossos projetos. O Senhor está vendo os nossos sonhos. O Senhor está vendo os nossos barcos, as nossas redes, Pai. Clamamos a Ti essa noite. Ajuda-nos, ó Deus, a irmos, Pai, a sermos obedientes à Sua palavra e caminharmos aonde as águas são mais fundas, Pai. Essa é a minha oração e faço no nome de Jesus. Deus te abençoe e te guarde. Amém. Boa semana para você.